Olá, tudo bem contigo? Estamos iniciando nossa programação com o jornalista Pedro Ernesto sobre os comentários de Dr. Guilherme Peck. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Henrique Balgatti. Seja muito bem-vindo, Guilherme Peck, em nossa programação. Eu que agradeço, Pedro. É sempre uma honra estar aqui com você e poder entrevistar o professor Henrique, alguém que eu já acompanho há muito tempo e admiro. Professor Henrique, muito bem-vindo em nossa programação. Muito obrigado pelo convite. Como eu gosto sempre de dizer, né, por mais experiente que a gente seja, a gente sempre fica nervoso, né? Por mais experiente que a gente seja, a gente sempre fica com medo que possa acontecer alguma coisa, falar alguma besteira, porque o HD aqui é 286. Professor, com 46 anos de experiência, o que te inspirou a começar na carreira de fisioterapia? O senhor desenvolveu uma abordagem simples e objetiva que tornou a fisioterapia objetiva. Como é que é ser tão reconhecido? Essa pergunta tem uma abrangência gigantesca, dá para falar um dia. Como é ser reconhecido? Isso é muito divertido, porque às vezes você está atravessando a rua, o cara do caminhão de mudança, professor, eu não tenho a menor ideia de quem seja, ele é um admirador. Aconteceu semana passada, eu estava atravessando a rua, o cara do caminhão de mudança. E há um ano atrás, mais ou menos, um chofer particular eu ando sempre de motocicleta, né? Me parou num bairro aqui em Copacabana, no Leblon, que é muito tranquilo, me parou, professor, preciso falar com o senhor. Tá bom. Isso que o senhor está ensinando aí no YouTube, eu estou fazendo na minha mãe, ela está melhorando muito. Eu disse, pô, legal, então pega um papel aí que eu vou te ensinar umas 3 coisas aqui. Aí ensinei 3 exercícios super básicos para velho, prevenção de queda, coisa assim. Assim, um mês depois, ele me parou de novo. A velha está muito melhor. Ele estava comemorando, super feliz. Aí, eu ensinei mais 2 ou 3. Lá foi ele. Uns 2 meses depois, ele me escola na rua, já não é mais lá no bairro, na rua, me viu passando. Professor, minha mãe fugiu. Ela saiu de casa, ela não saía de casa há um tempão, ela fugiu, foi para a casa da irmã, que é na esquina, perto da casa dele. Ela conseguiu fugir, você não imagina a felicidade. Com exercícios simples, com abordagem simples, né? Porque a maioria das pessoas, às vezes, elas não sofrem de uma patologia, ela não se entende com uma pequena limitação. Agora, a abordagem de avaliação dessa forma é que, às vezes, não funciona muito bem, né? Olham para aquela senhora que tem uma pequena limitação dentro de casa, mas quem limita não é ela, é um chinelo que ela usa. Tira o chinelo, bota um sapatinho, ela se desloca dentro de casa, porque ela não tinha doença, ela não tinha nenhuma patologia instalada, né? Foi só um pequeno acerto com coisas simples. Aí eu vou para o início da sua pergunta, né? O que me levou para a fisioterapia. Eu sou professor de educação física também, a minha primeira formação. Era atleta de judô da Gama Filho. Nos anos 70, ninguém se lembra mais de mim, nem da Gama Filho, nem do judô de lá. E um dia, na rotina da gente, a gente dificilmente se machucava naquela época. Ninguém se machucava. Um parceiro as equipes de judô são escadinha por categoria de peso, né? O meu parceiro, imediatamente abaixo, se machucou lá no treino lá. Aí nós fomos para o nosso médico. O judô da Gama Filho tinha um médico do judô. Nós fomos a ele, o médico fez uma avaliação, disse que é com uma fisioterapia. Aí nós fomos ao nosso fisioterapeuta. Quando chegamos lá, esse fisioterapeuta começou a fazer um tratamento que não tinha lógica, né? Eu não conheço ninguém que aperte o dedo polegar numa gaveta e o tratamento seja continuar apertando.
né? Então, foi um trauma bobo na tíbia. E o russo, que era o nosso fisioterapeuta, espremendo a perna do cara. Isso tem alguma coisa errada. Isso não tem lógica, né? E não sei se por coincidência ou não, eu sou filho de 2 professores. E a coisa mais importante lá na minha casa, na minha infância, era a lógica. Minha mãe professora de economia política, meu pai professor de geometria descritiva, coisas opostas, complicadíssimas. E tudo era discutido em casa, uma visão assim. Aí eu fui para o livro, que eu já era acadêmico, se eu não me engano, era um livro de fisiologia do Jacó Franconi, um livro antigo. Eu fui consultar o livro para o que a gente deveria fazer numa situação como essa. Pô, e era uma coisa ilógica. Eu fiz a minha primeira intervenção. E esse meu colega saiu falando para todo mundo. Eu não sou da área de trauma, não sou da área de tratamento. Meu negócio é natação, judô. E aí os colegas, quando começavam a reclamar de alguma coisa, pô, cara, dá uma olhadinha aqui, eu não tenho a menor noção do que é isso. Mas eu sempre fui estudioso. Aí eu ia para casa, conversava em casa e corria atrás de alguma forma. Foi aí que eu comecei a frequentar a BBR. Isso foi em 77 para 78. Eu comecei a frequentar a BBR para atender minhas curiosidades. Eu não ia lá para estudar, eu ia lá para atender. Pô, o que é que eu faço? E tinha sempre alguém no centro de estudos para dar uma luz. Aí eu voltava para meus colegas, aplicava aquilo de uma forma bem elementar. Isso foi me despertando cada vez mais interesse, cada vez mais ansiedade pelo esse tipo de conhecimento. Acabou que eu fui fazer um curso de reabilitação cardíaca na Suécia com o professor Ostrom. Aí inaugurei a bicicleta ergométrica da Monarch, trabalhei muito com reabilitação cardíaca. Naquela época, você tinha que ter uma máquina de calcular para calcular o logaritmo de esforço do paciente. Hoje a máquina está pronta, perdeu até a graça. Então foi assim que as coisas se juntaram, sabe? E aí eu fui sendo desviado. Hoje, praticamente, eu não sei se eu devo falar aqui, porque eu sou muito debochado, eu sou uma pessoa muito simples, eu sou mecânico de humanos. Então, a medicina salva, eu boto para funcionar outra vez. Eu recupero a marcha, recupero a coordenação, recupero as orientações de tempo e espaço e faço com que a pessoa volte a ser, entre aspas, uma pessoa independente. Professor, apesar de médico, né, a gente pode falar assim, às vezes a medicina atrapalha e você bota para funcionar novamente, né? O senhor foi generoso em falar, mas é a grande verdade essa, né? Eu vou fazer um desabafo aqui, né? Porque quando eu entrei para a educação física e fui para a fisioterapia, os meus contemporâneos entraram para a medicina. Então, para mim foi muito cômodo, porque na hora do dever de casa, eu fazia o dever de casa com eles, num padrão de qualidade, num padrão de envolvimento de medicina, para entregar para o outro lado aqui, que era muito mais simples, muito mais complexo, menos complexo. Eu sinto que a população da área da saúde, quase todo mundo quer ser médico. E começa a botar defeito no que o médico está fazendo. E aí eu sou um defensor. Tá? Pô, tu estudou o que o cara estudou, então tu não pode dar palpite. Tu não sabe o peso de um livro de cardiologia. Até para carregar é complicado. Fora ler aquilo tudo. E memorizar, e depois raciocinar. Então, não dá palpite que tu não sabe a diferença entre um vasodilatador e um vasoconstrictor. E isso acaba arrumando uns inimigos, acaba arrumando umas encrencas, porque todo enfermeiro quer ser médico, quer saber mais do que o médico. Todo motorista de ambulância quer saber mais do que o médico, quando a gente tem que fazer a parceria. Perfeito. Não, e por falar em parceria, Pedro, desculpa, eu te interrompi, não sei se você ia falar alguma coisa, mas tem algumas coisas bacanas para falar. O senhor Henrique, me corrija se eu estiver errado, né?
eu vejo muito o conteúdo dele. Quando a gente fala fisioterapia, é genérico demais, né? Então, o médico cardiologista olha para a fisioterapia e vê, né, mais uma fisioterapia respiratória, pensando nos problemas cardíacos e pulmonares do paciente. No entanto, mesmo para paciente ambulatorial, já foi mostrado várias vezes, em vários estudos, que técnicas como a liberação miofascial, né, a própria crochetagem, que acho que é a técnica preferida do professor Henrique, eu vou perguntar isso para ele depois, por exemplo, diminui pressão arterial, as duas, a manipulação osteopática, a cervical está mais bem estabelecido, mas reduz pressão arterial. A gente tem toda uma área de liberação também miofascial, mas aí são pelo menos essas liberações de pontos trigger, né, de trigger points, que eu concordo que são feitas, dependendo do profissional, são feitas de maneira forte demais, mas isso tem estudos mostrando que pode resolver, junto com liberação miofascial, diminuir a carga de aterosclerose, ou seja, de gordura e placas nos vasos, tudo isso, né? Porque provavelmente o mecanismo é deixar ali o sistema nervoso autônomo, nosso piloto automático ali, funcionando com o sistema parasimpático, enfim, são nomes esquisitos, mas deixar o sistema parasimpático mais forte, né? Então, existem várias encruzilhadas entre cardiologia e fisioterapia ali de consultório mesmo, no motor, né? E nesse sentido, eu quero perguntar mais para esclarecer as pessoas, né? Porque eu vejo que você utiliza e ensina várias técnicas. Eu queria saber duas coisas. A primeira explica para o pessoal qual é a diferença de liberação miofascial, né, para a que você... O que é liberação miofascial? A que você entende como efetiva e o que muitos fazem por aí, né, achando que tem que doer, se isso é verdade. E eu vou fazer uma outra pergunta. Quanto tempo demora uma consulta de fisioterapia? Eu sou suspeito de falar. Quanto tempo dura uma sessão de fisioterapia? Eu vou levar você para dentro de uma cabine de avião. Você vai tirar o avião do finger e levar para a cabeceira da pista. Quando você tem muita experiência, aquilo ali não tem novidade, não tem mais surpresa nenhuma. Quando você está começando a sua carreira, vai ter que pegar um livro dessa grossura que tem os protocolos de partida para uma aeronave e seguir aquele passo a passo. Então, cada vez que você tira o olho do painel para vir no livro e voltar, isso é um tempo. A experiência faz a gente ganhar tempo. Eu costumo dizer que dura pouco tempo, porque com a experiência a gente caminha por atalhos. Você é cardiologista, você manda o paciente entrar, tu olhou para o pé dele, já viu que ele está com as canelas marrom, a metade tu já não vai perder tempo. Porque faz parte da tua rotina isso aí. Se o paciente entrou, está com as bochechas vermelhas, aquele olho injetado, tu já sabe a metade disso aí. Então, a experiência cria muita facilidade. E o alerta, porque quando a gente está ali fazendo exatamente só aquilo ali. Não se pensa em outra coisa. Então, não se deixa passar detalhes que poderiam passar desapercebidos. Esse é um lado da pergunta. Liberação miofascial. Isso dá para falar 1 hora de parte introdutória. Ela nasceu dentro da osteopatia há muito tempo atrás. Não se chamava liberação miofascial. Se chamava técnica funcional. Essa técnica funcional, ela tem como objetivo recuperar a funcionalidade
das camadas de tecido. Então, o paciente que fez uma cirurgia cardíaca, né, aquela cirurgia cardíaca de peito aberto, depois ela fica a primeira semana deitado. Isso é o passado. Deitado. Quando você começa a fazer a mudança de decúbito, porque aquela cirurgia é uma coisa agressiva. Quando você começa a fazer mudança de decúbito, você coloca a mão nas costas do paciente, está tudo aderido. Não é uma doença, é um desuso por compressão. Por isso que alguns apresentavam úlcera de decúbito, ferida de aba 4. Era um terror aquilo ali. Quando você começa a conversar com esse paciente, ele diz, olha, aqui está muito bom, mas eu estou morrendo de dor nas costas. Estava todo mundo preocupado com a bomba, mas estava esquecendo de olhar para o tecido. Então, a liberação miofascial ela tem como objetivo recuperar o deslizamento intertissular, aonde hoje, mas antigamente não se sabia isso, circula um mar de imunidade. Por isso que quando a gente faz liberação miofascial, o paciente se sente melhor, a pressão abaixa, a bexiga enche, a circulação se faz melhor, e está todo mundo vendo aonde se toca. Porque ele tem um efeito em cadeia, chama mecandotransdução. Quando você toca do lado de fora, você atinge as camadas profundas. Mas tudo isso tem que ter uma passagem pela neurologia. Tudo aquilo que se faz num paciente ou numa pessoa que o sistema nervoso central se sente ameaçado, ele rejeita. E ninguém, quando se sente ameaçado, relaxa. Todo mundo se protege, isso é instintivo de qualquer animal. Quando você ameaça um animal, ele se protege para entrar em luta, para entrar em sobrevivência. E aí vem uma pessoa e faz a pessoa sentir dor. Tá? Se a dor neurologicamente é um alarme, você está fazendo um alarme tocar desnecessariamente. E todas as defesas vão ser recrutadas para combater essa ameaça aqui. Então, aquilo que parece ser tratamento, que traz alívio, está caminhando por uma estrada de incoerência. Porque quando o paciente vem a nós, ele vem para se aliviar e se recuperar. Né? Então, vamos pegar na cardiologia. O paciente chega dizendo que está cansado. Eu vou submeter ele a mais cansaço? Eu tenho que corrigir o que causa o cansaço. Deixa eu ver se você está cansado aí. Vai ali na bicicleta, óbvio. Né? Vamos começar a pular e vamos ver até onde você aguenta. Isso seria um teste de esforço, mas isso é controlado em laboratório. Não Exatamente. Pode ser feito uma coisa assim aleatória. Agora, Pedro, desculpa, vou passar a palavra para você, que eu e o professor Henrique estamos falando para caramba. Mas é o seguinte, essa foi... Tem que deixar o doutor Guilherme à vontade, porque ele é teu fã, professor Henrique. Não, eu gosto muito mesmo, assim, né? Porque o que acontece? Eu diagnostico fascite plantar, eu diagnostico espinal de calcânio, eu diagnostico um monte de vertigem cervicogênica, eu tenho... Fora o trabalho cardiológico, né? Assim, eu encaminho para fisioterapia respiratória, encaminho para reabilitação cardíaca, eu encaminho para, muitas vezes, né, eu não, até depois vou conversar com o professor, porque essas técnicas de liberação são técnicas que não são feitas pela maior parte da gente, né, dos profissionais, e me parece que, depois eu vou perguntar, essa vai ser a minha próxima pergunta, do gancho, a crochetagem ali, especificamente, qual é a diferença para né, oh, meu Deus, eita, me deu um branco aqui na cabeça, para liberação miofascial tradicional, enfim. Liberação miofascial manual, foi onde tudo nasceu. Os instrumentos nascem ou nasceram para facilitar o profissional. O estetoscópio nasceu para te facilitar, todo mundo começou tentando ouvir. Né? Então, é mais ou menos por aí. A crochetagem ela tem uma característica baseada num grande ortopedista chamado James Siriax, o Einstein da ortopedia.
que foi o cara que começou a explicar para o mundo as lesões de tecido mole denso. Então, é em cima do tecido mole denso que a gente mais trabalha. Por uma questão até filosofal. O músculo ele é muito nutrido. Tratar músculo é fácil, ele mesmo se trata sozinho. Agora, tendão, ligamento, cápsula, zona de transição músculo-tendinosa, ela é mal vascularizada naturalmente. Então, quando essa região lesa, é aí que a gente entra. Só que quando uma região dessa lesa, ela entra em rigidez protetora. E a liberação miofascial, ela tem como objetivo, todas elas, recuperar essa plasticidade, essa elasticidade, essa viscoelasticidade. Agora, tem gente que cria, tem gente que inventa e tem gente que faz maluquice. Então, aí no mercado tem muita confusão. Não, perfeito. Deixa eu ia falar só o seguinte, que eu recebi a melhor explicação, e não podia ser diferente, de por que a liberação miofascial mais superficial, ou seja, mexendo ali com um gancho ou só tentando soltar ali a parte, né, a face que envolve o músculo, porque ela é mais eficiente, porque quando você solta isso, né, o professor falou, quando você solta isso, tem uma cachoeira de vasos embaixo, esses vasos todos carregam substâncias inflamatórias, citocinas, que penetram no músculo, que fazem inflamação ali dentro. Se eu solto isso, isso naturalmente vai se resolver, né? Eu tenho mais espaço ali para surgimento de novas artérias, novas veias, tenho mais espaço ali para não compressão dessa região, e aí eu diminuo, né, a penetração dessas substâncias no músculo, e sem precisar tocar lá no fundo do músculo, cutucar, inflamar mais, eu consigo liberá-lo. E o gancho, né, a crochetagem, é uma dessas formas. Estou certo, eu só estou querendo repetir aqui de alguma forma. Só falta regular. Nós temos que vir para o mais simples ainda do que você falou. Um dos grandes efeitos da crochetagem, das manobras que a gente faz com o gancho, é facilitar o retorno venoso. Eu facilitando o retorno venoso, o tecido que eu estiver trabalhando, eu vou descongestionar ele. Eu descongestionando, eu facilito o aporte arterial. E isso vai fazendo com que tudo vá se recuperando. Então, eu não vou dizer que é um pulo do gato, mas é muito mais fácil eu esvaziar do que eu encher. Sim. Então, o paciente tem um comprometimento qualquer no músculo reto femoral. Não tem ruptura, mas tem um edema colossal ali. Se eu começar a fazer uma facilitação de retorno venoso, aquele edema começa a diminuir. A pressão interna começa a diminuir. Aquela queixa compartimental começa a aliviar. O sistema nervoso central começa a entender. É o caminho. Aí entra toda a bioquímica, mas primeiro é o estímulo neuromecânico para avisar o sistema nervoso que algo de positivo, algo de assertivo está acontecendo. Aí vem a parte bioquímica, porque com vasodilatação fica tudo muito mais fácil, diminui a pressão, diminui o ritmo, facilita tudo. Para depois, aí sim, aí é o pulo do gato, depois continuar com o outro tratamento. A tua medicação vai chegar mais fácil, a correção postural vai se fazer menos complicada. Perfeito. Tá? A base, lá atrás, é facilitar o retorno venoso. Facilitando o retorno venoso, a pressão arterial diminui, o trabalho cardíaco diminui, o rim agradece. Sim. E aí você consegue também escoar melhor esses marcadores inflamatórios. E aí acontece a coisa mais fantástica do mundo. Vira para o paciente e pergunta, está melhor ou está pior? A fisioterapia é muito legal isso, porque
o reconhecimento ali, a melhora imediata, né? São dois efeitos, o efeito imediato e o efeito de ação retardada, né? O efeito imediato é muito importante até para o paciente acreditar no que está sendo feito. E o de ação retardada é muito importante para a gente acompanhar e dar continuidade. Porque, às vezes, o imediato foi super satisfatório, no dia seguinte deu tudo errado. É efeito Cinderela. Por isso que a gente não pode despachar o paciente logo no primeiro momento. Volta aqui amanhã com 24 horas, que é para a gente rever. Às vezes é só uma revisão e uma orientação. A partir de agora, você vai fazer isso. Professor Henrique, nos últimos 10 anos, com a evolução da fisioterapia, o que os fisioterapeutas não aprenderam ainda? Eu tenho dois caminhos para responder isso aí, como professor Henrique e como Henrique. Só pode escolher um e não tem direito a se arrepender. Eu escolho o Henrique. Como Henrique? Avaliação. Avaliação. O grande problema não é tratar. Tratar é mole. O problema é avaliar. Então, se a pessoa todo dia antes de dormir lê um capítulo de um livro qualquer de clínica médica, ele começa a entender melhor. Aí ele começa a fazer a correlação de sinais e sintomas. E aí vai ficando tudo isso muito mais fácil. Agora, as pessoas querem tratar, lamentavelmente, o povo, né? Eles querem tratar sem avaliar. Sem avaliar, ele não sabe o que está tratando direito. Aí vai por erro e acerto. Às vezes acerta, às vezes erra. O pulo do gato é a avaliação. Eu gostaria muito de estreitar essa relação médico-fisioterapeuta, não só na fisioterapia respiratória, não só no ambiente hospitalar. Eu examino todos os meus pacientes, e não raro, assim, um paciente vai com uma queixa cardiológica ou vai fazer um check-up, e aí, quando você faz a história, na anamnese ali dirigida, tem ali um caso descarado de fasciite plantar, ou você vai examinar uma pessoa que corre, e aí tem a famosa canelite ali e tal. Então, você acaba pegando ali, como médico, ao examinar os pacientes, várias dessas patologias que são plenamente tratáveis para a fisioterapia, né? E aí, por exemplo, uma vez aconteceu comigo, né, que um paciente reclamou dessa canelite, ele foi lá para fazer um check-up e tal, e aí eu solicitei para ele fazer fisioterapia, ele arranjou um fisioterapeuta e o cara entrou de cotovelo ali no tendão dele e, assim, doeu pra caramba, né? E aí ele voltou com raiva de mim depois. Um dia eu ainda vou ter um AVC de tanta raiva dessas coisas. Como eu sou professor, eu gosto sempre de criar facilidades didáticas para conduzir a conclusões dos alunos. Então, nós vamos pegar essa pessoa que meteu o cotovelo lá e perguntar para ele, com quem que você aprendeu isso? Ponto. Uma pessoa com conjuntivite, alguém crava ali o dedo no olho? Então, a canelite é a conjuntivite do tibial anterior. Agora, o que a gente tem que fazer é descobrir a causa. A maior parte das canelites, a literatura diz que é impacto, mas quem está na beira da quadra, quem está na beira da rua, quem acompanha as pessoas, é a idade, acompanhou a evolução do calçado esportivo, a evolução da moda. O maior causador de canelite é o calçado mal amarrado, é o calçado inadequado. Então, a pessoa está fazendo uma atividade de média duração usando um calçado de esporte de explosão. Aí, os extensores e flexores dos dedos trabalham de forma não natural. E aí, o tibial anterior começa a reclamar. Aí vem alguém no livro sueco, que nunca viu um baiano correndo descalço na areia da praia, diz que é impacto.
Tá? Correndo na areia da praia descalço não tem impacto, mas tem o esforço de flexores e extensores. E isso a gente leva um tempo observando para chegar a essa conclusão. Então, tem pessoas que estão tratando uma coisa, em vez de estar aliviando, está agravando, porque é agressão em cima de agressão. Perfeito, perfeito. Outra coisa também que eu recebo muito no consultório, você vê assim, né? Como o médico, ele a consulta de medicina, eu brinquei com o professor, porque quase que é um bordão dele. Quanto tempo dura uma sessão de fisioterapia? Porque ele resolve os casos assim, muito rápido, né? Então, por essa experiência. Então, já a medicina, a minha consulta ali, pelo menos a primeira consulta leva 2 horas, porque eu realmente examino e vou ali até a infância do paciente, depois Deixa eu fica mais tranquilo. interromper só uma coisinha. Por isso que você é médico. Por isso que eu não sou médico. Eu tenho que pegar tudo que você viu nessas 2 horas e me beneficiar disso. Eu já chego com tudo pronto. É isso, vai um parecer bonitinho, mas assim, eu estou aproveitando e tirando várias dúvidas que eu acho que interessam para a audiência e interessam para a nossa prática médica, né? Então, ao examinar, a gente vê, ou ao né, coletar a história, não sendo a causa principal, mas a gente pergunta aí, sai algum problema ali que a fisioterapia pode resolver e o paciente pode ficar muito melhor. E aí eu tenho uma dúvida, e a dúvida mesmo, dúvida minha mesmo. Eu recebo muitos pacientes ali por tonteira e vertigem. E existe, obviamente, ali uma conversão de pontos entre, né, a ortopedia, a fisioterapia, né, sendo ali uma causa cervicogênica. Existem causas psiquiátricas para isso, existem causas cardiológicas mais relacionadas à pressão e por aí vão. Quando eu devo encaminhar, vamos supor que a minha primeira avaliação cardiológica não foi conclusiva, eu não tenho nenhuma questão de pressão, a pressão não cai, a pressão não está alta, não tem nenhuma, uma pré-síncope vasovagal, um pré-desmaio, não tem nada disso. Quando, então, eu devo encaminhar para um fisioterapeuta e para qual fisioterapeuta especificamente? Se existe ali alguma área dentro da fisioterapia, porque me parece, né, que a gente ouve esse nome de reabilitação vestibular, etc. Tal. Eu queria, se você pudesse entrar no campo das vertigens e tonteiras, seria bem bacana. Isso aí é complicadíssimo, porque eu não sei se é uma sorte ou uma vantagem. Eu sempre trabalhei no Hospital do Exército. E vocês são jovens. E antigamente tinha a tal da junta. Junta todo mundo para conversar sobre o caso. E aí estava o otorrino, estava o neurologista, estava o cardiologista, estava o gastro, todo mundo junto para chegar a uma conclusão. E isso facilitava muito. E hoje está cada um para um lado. O teu paciente vai ser visto por você na terça, só vai chegar para mim na quinta, eu só consigo te ligar na sexta para a gente conseguir chegar a um consenso. Tá? Isso é um problema de realidade. O mundo hoje tem essa administração. Segundo a literatura, a gente tem em torno de 300 classificações de cefaleia, enxaqueca, vertigem, tudo isso junto. A que me compete, eu disse logo no início, eu sou mecânico de humanos. A que me compete, aí eu vou fazer um parêntese. O que é mais fácil estudar? Fisiologia ou mecânica? Olha, a resposta deve ser mecânica. Para mim... Não, é fisiologia, que tu senta, se agarra com um livro e decora aquilo ali e acaba entendendo. Mecânica, você tem que desmontar para aprender como é que desmonta, para aprender como é que conserta e depois como é que monta. Então, muitas das gerações e das pessoas não tiveram a oportunidade de frequentar o centro, laboratório de anatomia,
né? Tiveram a sorte e a possibilidade de assistir um professor dissecando, para poder entender onde passa o vaso, para entender onde passa o nervo vago. Todo mundo sonha com o nervo vago. O nervo vago é fantástico. Agora, quem é que já viu o nervo vago? Aí o cara vê no livro e vira o doutor do nervo vago, mas nunca viu uma variante anatômica do nervo vago. Ele é na direita, né? É uma doideira quando você vê aquilo ali, né? E como funcionário do Estado, eu frequentei um pouco o Instituto Médico Legal, porque tinha outros professores parceiros, e aí a gente tinha acesso a essas coisas. Para mim, eu estudei a cefaleia, o zumbido no ouvido, o mareio, né? O zonzo, como é que o paciente fala, a mecano cervicogênio. Porque todo mundo estuda a cefaleia cervicogênica. Agora, e a mecano cervicogênica? Isso tudo é milimétrico. Um desajuste de C3 gera uma labirintite. Só que essa lida com os otorrinos lá do hospital deu muita briga, porque é uma briga no bom sentido, com simpatia e com positividade. O paciente chegou com a labirintite, professor de português do Estado, não sei o quê, uma pessoa lúcida, orientada, coerente, não é um desbundado, né? E aí era feito o protocolo de labirintite. 7 dias de medicação. Está melhor? Muito. Suspende a medicação. Voltou tudo. Provavelmente não era labirintite. Vamos investigar a mecânica do crânio e da cervical. Um desajuste de C3. Ajusta C3 e a labirintite começa a se regular em 24 horas, ela desapareceu. Mesma coisa, alguns tipos de zumbido no ouvido. Quando a gente vai discutir crânio tem muito ou pouco movimento, sutura tem muito ou pouco movimento, isso dá uma discussão eterna. Se a sutura não tivesse movimento, quando a pessoa cai do andaime e bate com a cabeça no chão, a cabeça ia abrir. E ela não abre, porque a sutura tem um movimento para absorção de choque. Quando acontece uma hipomobilidade das suturas do crânio, a pressão intracraniana se altera. E aí surgem sintomas. E nesses sintomas, às vezes, uma pequena correção de mobilização das suturas do crânio, tudo desaparece. Mas isso é mecânica do ponto de vista da osteopatia. E que, para meu desespero, não tem uma paquimetria que meça o movimento da sutura. Não tem uma paquimetria que eu possa provar antes e depois de um ajuste de uma costela. Você ajusta a primeira costela, a dormência do braço para, a pessoa diz que o infarto saiu, ele estava infartando por causa de um desajuste de costela. Isso é impossível, mas o sintoma é parecido. Ajusta a costela, que descomprime o plexo cérvico-braquial, e toda aquela sintomatologia que leva ao pânico veio de uma costela. Só que, para meu desespero, como é que eu vou te provar isso? Que é um ajuste milimétrico. Vendo seus vídeos lá, onde as pessoas chegam com dor, você palpa, ela na hora acusa, ajusta ali a costela, em 5 minutos está resolvido. Mas assim, eu acho que é uma coisa lógica também, né? Peraí. Aquilo ali é divertido. É divertido. Tu sabe anatomia? Sabe. O que eu tenho que fazer antes de eu entrar na doença? É conferir a anatomia. Então, a gente sabe o normal. Quando a gente faz a avaliação palpatória, a ciência diz que não tem confiabilidade a avaliação palpatória. Tá bom, eu concordo com ela. Mas se eu sei a anatomia do normal, quando eu passo e encontro alguma discrepância, eu vou investigar uma cardiopatia ou vou investigar uma discrepância numa costela anterior? Muito mais. É muito mais rápido a gente testar isso aqui.
aliviou muito. É isso. Se precisar, corre um eletro, vamos investigar um pouco mais, até para tranquilizar o emocional dessa pessoa. Mas, se já aliviou ali, era ou não era uma costela? Claro que sim. E aqui tem um ponto que eu concordo, e eu acho que uma espécie de apelo, que é o seguinte: às vezes não custa nada. Vamos voltar aqui rapidinho para o caso ali da vertigem, da tonteira. Às vezes não custa nada, né? Porque pelo menos mostrou-se seguro. Já estou convencido que é eficaz, né? Não custa nada uma pessoa que está batendo de médico em médico, fazendo pula-pula lá de médico em médico, tá cheio de remédio, e a tal da tonteira persiste, ser avaliada, fazer uma mobilização ali, como o professor Henrique falou, né, dos tecidos aqui supracraniais, vamos chamar assim, fazer um ajuste, uma manobra de osteopatia que o pessoal se assusta pra caramba, mas bem feita, é muito segura, né? Bastante segura. Quando eu falo da manobra, eu estou falando ali de uma manobra que vai dar um estalo, e aí o pessoal lembra lá dos filmes. Nem sempre faz ruído. Às vezes o que assusta é o ruído, não é o tratamento. Olhar as costelas anteriores. Eu acho que fica aqui um aprendizado ou uma sugestão de que chegou um ponto, né, que faz uma prova terapêutica, vamos dizer assim, porque com alguém que saiba, né, para a gente resolver ali, muitas das vezes a questão essa. Então, pós-cirurgia cardíaca, vai ter ali costocondrite, vai ter costela para Desajuste da biomecânica da costela. sempre. Vai ter que ir de vez em quando para fazer, porque. E aí, toda vez, se não souber disso, vai acabar numa cintilografia, numa angiotomografia, vai tomar contraste, etc. e tal. Vão até abrir, de repente, botar no cateterismo, e às vezes o problema está na costela. Aí eu concordo plenamente. Ou Só que é microscópico. Exatamente. Para meu desespero, isso é microscópico. A palpação ali, né, da vértebra, ela é mais específica do que raio-x, do que exames tomográficos nesse caso. Antes de fazer todos esses exames, antes de fazer, ganha-se tempo e economiza-se sacrifício, né? Eu vou falar uma coisa aqui que é chato no mercado. Não custa nada eu ir ali e fazer isso. Tá? Se por acaso não encontrar uma discrepância, se por acaso o sintoma não se modificar nas provas provocativas, aí vamos para os exames de imagem. Eu costumo dizer para o pessoal que me ouve, fazer um comentário sobre exame de imagem. Está na moda ninguém querer fazer exame de imagem, porque todo mundo agora é o super clínico. Aí eu pergunto para eles, para que serve o exame de imagem? Para que serve o exame clínico? O exame de laboratório, para que serve? Para esclarecer ou confirmar a minha desconfiança. Se eu estou desconfiado de alguma coisa, eu preciso ver lá dentro. Só que está na moda evitar fazer pedido de exame, evitar essas coisas. Aí a gente vai para duas perguntas que eu estou me contendo aqui, que é para quebrar um pouco a seriedade do negócio. Dentro da área da saúde, qual é a coisa mais legal que a gente faz? Você vai passar a fazer isso, depois que eu falar aqui. Qual é a coisa mais legal no exame clínico? Apertar o lugar que dói. Tem que apertar o lugar que dói, que é a prova provocativa para a gente confirmar aquilo que o paciente está dizendo, e às vezes com um truque sem ele ver. Quando ele levanta a perna, aí você faz uma prova provocativa no dorso. Essa é a coisa mais legal, apertar o lugar que dói. Depois que a gente aprende essas bobagens, que isso é uma bobagem, mas é uma expertise clínica, quando as coisas não são simples, elas são o quê? Complicadas. Muito simples.
Tá bom. É que o povo gosta de complicar. Aí em todas as pegadinhas, depois o pessoal vai rir de mim aí nos comentários. Né? Não, eles vão começar a entender muito melhor. Pô, o cara dormiu, acordou com a dor no ombro, ninguém adquire uma doença dormindo. Pode ter disparado, pode ter acontecido alguma coisa. Então vamos começar pelo mais simples. Pô, ele não foi atropelado dormindo. Ele não caiu da escada, ele não foi traumatizado, não tomou um tiro dormindo. E se tivesse tomado tiro, tinha um buraco. Então, a gente começa pelo mais simples, para depois... E o mais simples é apertar o lugar que dói, que é para confirmar. Se tiver um buraco, tem ruptura. Se doer muito, ruptura parcial. Se não for isso, Professor, aí nós três aqui estamos lascados. Vamos pedir exame de imagem, vamos ouvir a opinião de outros especialistas, vamos conversar até chegar a uma conclusão. Perfeito. professor, tantas informações importantes, um programa lindo. Quero agradecer a presença em nossa programação. Quando quiser, eu sou uma pessoa que está sempre disposta a fazer coisa legal e coisa boa. Eu faço aquilo que eu gosto, aonde eu gosto. Como eu sou experiente, eu aprendi uma malandragem. Quando a gente quer se livrar de alguma coisa, a gente diz, eu não entendo, eu não conheço. Então, eu só faço aquilo que eu quero, aonde eu quero, com quem eu quero, do jeito que eu quero. Toda vez que vocês quiserem, e se tiverem gostado das bobagens que eu falo, eu estou aqui à disposição. Porque um dos grandes objetivos da minha vida profissional é esclarecer. Tá? Só que a minha forma de esclarecer é meio debochada. Aí, às vezes, o valor diminui. Mas ele depois, ele se multiplica quando a pessoa constata que aquela besteira que eu falei realmente deu certo. Professor, é um orgulho, uma honra ter você em nossa programação e com certeza virão muitos convites. Sua informação é importantíssima para quem busca uma programação inteligente. Muito obrigado, Dr. Guilherme Peck. Eu agradeço, Belenés, professor Henrique, muito rico aqui o debate e realmente é uma coisa impressionante a didática do professor Henrique. Acho que deu para ter uma amostra aqui e nas redes sociais, professor Henrique, acho que dá para encontrar muito mais. E eu só queria, depois, rapidamente perguntar, a gente pode perguntar isso em off, ou se quiser deixar aqui embaixo, onde que a gente pode encontrar alunos, por exemplo, o professor Henrique, pessoas que já fizeram, enfim, cursos com ele, porque tendem a ter um atendimento parecido, ou que veio dali direto da fonte. Então, acho isso uma coisa importante para a gente, médico, e para os telespectadores. O meu filho está montando um banco de dados para que a gente possa indicar ex-alunos de acordo com a formação e de acordo com o desempenho dele durante a formação. Tá? Didaticamente, eu não sou muito fanático de prova, eu nunca gostei de fazer prova, eu sempre preferi atuar. Então, é durante a capacitação que a gente vê o talento. É durante a capacitação que a gente vê o preparo e o cuidado com que aquele aluno está mostrando aquilo ali. Eu tive excelentes ex-alunos que tiveram notas excelentes, mas o empenho deles... Então, aquele ali é mais um. Agora, eu tenho um aluno que tem uma nota um pouco inferior, mas quando ele parte para executar, é uma qualidade magnífica. Então, esse aí é o que eu gosto de investir e ajudar. E a gente está fazendo um banco de dados para isso. Perfeito. Quando estiver pronto, mande-nos. Uma das coisas que eu gosto de fazer, porque eu faço aquilo que eu gosto, então eu estou sempre de bom humor.
Então, eu também tenho que mudar o humor das pessoas. Quando você estiver recebendo uma pessoa que esteja com a dor na sola do pé, você vai se lembrar que facite plantar tem sabor de framboesa. Quando você faz o teste, o paciente sente um gosto de framboesa na boca. E aí a gente ri e ele fica furioso porque a gente está rindo, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Então, tem algumas dores que são saborosas. E a gente tem que corrigir esse recheio, esse tempero. Muito bom. Obrigado, professor. Obrigado, doutor Guilherme Peck. Obrigado a todos os telespectadores e fiquem atentos à nossa programação. Até lá!